A Vibe Mundial apresenta programa Clareza Emocional. Seu momento de consciência e clareza, com a psicanalista, palestrante e mentora Karen Machado. Vem pra mim, tudo que Olá, ouvintes da Vibe Mundial, muito boa tarde. Meu nome é Karen Machado, sou psicanalista e estarei com você até às 13, fazendo essa companhia, eu e você e eu aqui, maravilhoso, falando sobre clareza emocional. Um espaço onde a gente vai olhar com mais profundidade para aquilo que você não sabe nomear. Você está vivendo, mas você ainda não sabe nomear o que é que está acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre ladrões de sonhos. O que são esses ladrões de sonhos? Lembrando também, maravilhosa, antes de iniciar, que você pode me seguir no meu Instagram, Karen Machado PSI. Você pode me seguir no TikTok, Karen Machado PSI. E também no meu YouTube, Karen Machado Psica. No meu YouTube, vocês vão assistir depois a gravação. E também aqui no da Vibe Mundial vai ter a gravação também. Agora é ao vivo na Vibe Mundial e ao vivo no meu Instagram. Vamos lá, começar esse assunto, hein? Quem são os nossos ladrões de sonhos? Muitas vezes, e muitas maravilhosas já me trouxe isso, de achar que ladrões de sonhos é só a parte energética, espiritual, né? Não necessariamente, viu? Não necessariamente. O físico também temos muitos ladrões energéticos. Vamos parar para pensar, né? O que você já tem vivido que atraiu ou situações que aconteceram que foram ladrões de sonhos e você não percebeu? Você queria muito algo, realizar algo, e não... Uma vozinha veio e falou que isso não ia dar certo. Você tinha um plano para fazer algo, para acontecer, e uma vozinha veio e isso não vai dar certo. Isso não é para você. Sempre tem, né? Alguém que fala que não vai dar certo, que isso não é para você, que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que agora não é o momento. Quantas vezes isso não aconteceu com a gente? Eu posso dizer que eu já passei por algumas vezes por isso, viu? Acho que não tem um ser humano, quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? E quando a gente entra nesse ciclo de ouvir vozezinhas que falam na nossa mente, que isso não vai dar certo, que isso não é pra você, essas vozes, elas não são só, entre aspas, da nossa cabeça. Elas têm uma programação ali na nossa mente. Então, elas vieram de alguém, diretamente ou indiretamente. Então, você não desistiu do seu sonho, você só foi sendo convencida de que não era legal. Talvez não fosse dar certo. Você foi sendo convencida. E isso não aconteceu de uma vez só, não. Isso aconteceu aos poucos, conforme você foi crescendo, conforme você foi experienciando a vida. Comentários. Então, se a gente voltar lá, vamos lá, ó. Tudo que acontece na nossa vida, hoje, adulta, tem um registro primário. Né? Um registro lá, principalmente dos 0, que é a hora que você está na barriguinha, né, até os 8 anos de idade, que está se formando muita coisa. Então, ali, principalmente ali. Comentários, opiniões, que muitas vezes, nem sempre, é de um parente ou de alguém, um amigo, alguma coisa que tenha traço forte narcísico, não. Muitas vezes é dos pais querendo te auxiliar. Só que dependendo de como você acolhe essa informação, esses conselhos, vamos dizer assim, né? Você se bloqueia. Então, os ladrões de sonhos, eles não aparecem como vilões, eles aparecem como vozes familiares na nossa cabeça. De cuidado, disfarçado de controle. E isso a gente só vai perceber na fase adulta, porque enquanto a gente é criança, é claro, né, que a gente vai obedecer, a gente vai acatar a autoridade do pai e da mãe, principalmente do pai e da mãe, porque é quem nos cria. A gente tem que lembrar também que eles também são pessoas com feridas, né, e que não foram tratadas. Então, hoje a gente não vai falar mal do outro aqui. A culpa, Karen, mas quando você fala assim, a culpa é do pai, tudo é culpa do pai, culpa da mãe. Não. Não é culpa, é responsabilidade. A
partir do momento que você tem uma vida que você precisa educar, que você precisa cuidar, você tem uma responsabilidade do que você ensina, do que você tem. E se você não lida com as suas dores, imagina você projetando essas dores, né? Nesse cérebro novo que está vindo ali, absorvendo tudo. Então esses ladrões de sonhos, eles, né, não vêm como vilões, eles vêm como vozes familiares, vozes que você reconhece. Consciente ou inconsciente, você reconhece. E quando eu falo sobre isso, eu não falo só como psicanalista, eu falo como alguém que também viveu isso, viu? A gente vive. Quantas vezes eu não deixei de fazer, deixei de fazer projetos, duvidei das minhas ideias, né? Porque sempre tinha uma opinião de que, isso aí não dá dinheiro, isso aí, né? Quem que vai? Quando eu resolvi ir para a área de humanas, de psicanálise, estudar tudo que eu já estudei, né, para poder atender, eu era de outra área. Eu era de área administrativa, financeiro. Vivia doente, bagunçada, né? Porque não era o que eu gostava. E quando eu decidi sair dali, eu já estava num processo de não abrir tanto a minha vida para muitas pessoas. Eu já reconhecia as pessoas manipuladoras porque eu já vinha estudando, né, por fora muita coisa. Mas quando as pessoas descobriram que eu parei, larguei o que eu trabalhava, larguei a empresa que eu trabalhava, larguei tudo e fui para psicanálise atender, começar do zero. Nossa, o que eu ouvi de crítica. Largar um salário fixo, um salário bom na época, para começar na internet, né, a atender. Você é maluca, isso não vai dar certo, ninguém quer saber de saúde, ninguém quer saber de se cuidar, ninguém quer saber. No começo, e aí, o que acontece? No começo você acredita muito nessas falas, você fica pensando, e aí você atrai pessoas mesmo que não estão nem aí para saúde mental, para saúde energética, para saúde emocional, não estão, né? E você começa a pensar, poxa, será que estavam certos, né? Será que eu fiz uma escolha errada? E aí você começa a duvidar de você, do seu propósito, do que você realmente gosta, do que você realmente deseja. E quando você vive dentro de uma relação com pessoas manipuladoras, com pessoas narcisistas, traços narcísicos muito fortes, que você já começa a identificar, isso intensifica a sua autodesconfiança, né? Ela intensifica, você não bota fé nos seus projetos. Eu tenho uma cliente que ela, né, dentro da terapia, ela falou assim, eu quero que meu filho ou ele seja engenheiro ou ele seja médico, cara, porque são profissões que, ou da área da TI, da tecnologia, porque são profissões que não vão morrer, né, são áreas que está sempre precisando e eu sei que dá muito dinheiro, tudo. E aí na terapia eu perguntei para ela, mas e se? E se ele decidir fazer, sei lá, e vender coco na praia? Se ele decidir? Como que vai ser para você? E aí é aquele choque, né? Não, imagina, ele não vai, ele é muito, ela falou que ele é muito vaidoso, imagina que ele vai ficar no sol, não, ele não vai escolher isso. Eu falei, não, é uma suposição, uma hipótese, pode ser que ele escolha outra coisa, outras áreas. Como é que vai ser para você, mãe, que deseja que ele faça que ele tenha uma dessas 3 profissões, se ele não gostar? Como é que vai ser? Você vai aceitar, não vai? Não, mas ele já fala que gosta. A gente percebe que existe ela, né, como mãe ali, querendo o melhor, ok, mas um cuidado em forma de controle. E ele concordando para não desagradar. Olha o conflito que entra isso. E aí, no meio da terapia, eu perguntei para ela, falei assim, tá, mas por que tem que ser essas 2 profissões? Só por conta da grana? Quanto paga, enfim? Não, porque vai ser, imagina, né? Vai ser... Os olhos dela até brilhavam na hora da sessão. Vai ser um exemplo para a família. Imagina meu filho médico, meu filho... Os olhos dela brilhavam. Mas e o dele? O que ele quer? O que ele deseja? Muitas vezes, a gente nem sabe o que a gente quer, de tanto que a gente agrada os outros. Talvez ele nem saiba o que ele queira mesmo de profissão para a vida dele. Talvez ele faça o que a mãe deseja, né? Mas será que vai ser algo que ele vai estar realizado? Será que ele vai conseguir descobrir um caminho, uma missão de vida, alguma coisa ali que dê aquele brilho nos olhos, né? Da pessoa estar numa profissão que dê brilho nos olhos? Quantas vezes
você não leu em algum meme na internet, ou já pensou, já falou. Ah, mas se eu fizer o que eu gosto, Karen, tô lascada, não vou pagar minhas contas. Será mesmo, maravilhosa? Não necessariamente, né, a gente entra na criança também, não necessariamente a gente tem que fazer tudo o que gosta. Mas o que gosta também é interessante, principalmente dentro da área que você trabalha. Ter brilho nos olhos, ter aquela coisa, nossa, eu fiz algo que mudou de repente a vida de alguém, ou eu fiz algo que mudou a realidade de alguém, ou que ajudou alguém. Pode ser em qualquer área da saúde, aliás, em qualquer área da profissão, tá? Não necessariamente na área da saúde, né? Em qualquer área. Você pode mudar a vida de alguém. Então, esses ladrões de sonhos aí, como vozes familiares, eles vêm como uma reprogramação. A gente cresce ouvindo muita coisa, muitas vezes a gente está num projeto que você tem certeza que vai dar certo. Certeza. Você já sentiu, você se viu naquele projeto, você conseguiu ver o futuro naquilo já. E aí você comenta com alguém, sei lá, dentro das relações que você tem, você comenta com alguém e todo mundo tem essa pessoa, que fala assim, ah, mas você vai gastar muito com isso, hein? Isso daí dá retorno? Será que é bom mesmo? Ah, eu acho que você vai voltar pra casa da sua mãe e do seu pai se você for fazer esse negócio aí. E aí você para pra pensar demais e começa a acreditar no que essa pessoa falou. Dentro dos seus projetos, dentro do que você já tinha idealizado. Olha só, a gente for falar de cocriação, quando você consegue enxergar a situação, vai. Um milésimo de segundo que você desconfiar, que você não acreditar no que você está sentindo dentro das suas escolhas, da sua área, principalmente que aqui nós vamos falar de sonhos, a gente já cria uma barreira. Milésimos de segundo. Por isso que é muito importante a gente tomar muito cuidado com quem a gente convive. O ambiente influencia muito as nossas escolhas. Muito. Se você vive num ambiente onde as pessoas não acreditam... Por exemplo, olha, um ambiente que você vive que as pessoas acham que o dinheiro é ruim. Sei lá. Dinheiro traz briga, o dinheiro não é bom, as pessoas que são bem de vida financeiramente são arrogantes, são metidas, são ruins. Se você vive nesse meio, mesmo que você fale pra mim, Karen, não, mas eu não acredito nessa fala, mas você vive nesse meio, você vai estar contaminado com essa energia, você vai acreditar nisso. E aí quando você quiser abrir o teu negócio, sei lá, sair do que você tá e abrir teu negócio, você vai começar a atrair situações que vão fazer você acreditar mesmo que as pessoas que têm dinheiro não são boas, começa a passar por situações. Isso mexe demais com a gente. Olha como o ambiente influencia. Se você vive num ambiente onde as pessoas falam que terapia é coisa de maluco, você vai acreditar mesmo nisso. Que terapia não vale de nada, que você é perca de tempo, que terapia é falta de, sei lá, de louça pra lavar, já ouvi isso. Falta de louça pra lavar, falta de, sei lá, alguma coisa pra fazer na vida. Você vai acreditar nisso e vai deixar que as suas dores, todo mundo tem. Todo mundo é muita gente, Karen. Todo mundo. Todo mundo tem dores, todo mundo. Olha só, para pensar. O parto já é uma dor tanto pra mãe quanto pra criança. Ali já tem um trauma. Todo mundo tem dores inconscientes, todo mundo tem traumas inconscientes que precisam ser vistos. Eu falo muito lá na minha rede social, no Instagram, eu falo sobre narcisismo, mãe narcisista, pai narcisista, o geral do narcisismo. Mas de onde que vem tudo isso? Como que as pessoas... Karen, como que só tem narcisista? Se eu fico assistindo seus vídeos, eu vejo que só tem narcisista no mundo. Porque tá cheio de gente com muitas dores, projetando as dores delas nos outros. E a gente acaba vendo muito traço narcísico, forte, e não desvio de comportamento. E aí a gente assimila, isso aqui é narcisista, ó, isso aqui, às vezes é o traço daquela pessoa que tá muito forte por conta de um trauma, de uma dor que ela não sabe lidar, que ela não teve informação, e ela continua projetando no outro. Só que você... que me acompanha, que tá aqui na Vibe, que tá lá no meu Instagram, que tá no meu YouTube, já tem consciência disso já.
Quer dizer que você tem que ficar aceitando essa pessoa também, destruindo os seus sonhos, falando um monte de abobrinha na sua cabeça? Não. Limites. E quando a gente vive em relações manipuladoras, né, que esses ladrões de sonhos ele intensifica, porque você já está em dúvida. E qualquer voz externa, você já tem dúvida de tudo. Você, olha lá, o ambiente como influencia. Você já foi criada nessa dúvida. E aí qualquer voz externa se torna verdade para você. Dentro de uma relação irmãos, vamos lá. Não vou nem falar de relacionamento amoroso, hein? Irmãos. Dentro de uma relação de irmãos, um irmão super estudioso, faz tudo acontecer, corre atrás, o outro já não gosta muito de estudar. Aí esse que não gosta muito de estudar, vou abrir um negócio. O estudioso vira e fala assim, ah, esquece, você nem tem conhecimento para fazer o negócio. Ó, quer dizer que ele é narcisista? Não, não necessariamente. Pode ter um traço muito forte, de repente, ali um detalhe de inveja desse irmão que não precisa nem estudar e é autodidata, sei lá. Então ele começa a boicotar as ideias do irmão. E o outro irmão pensa, pô, é verdade, né? Meu irmão estuda pra caramba aqui, ó. Estudioso, já fez um monte de concurso, não sei o quê, nunca passa, estuda pra caramba. Como que eu, que não gosto de estudar, vou abrir um negócio? Você duvida de você. Você duvida do que você acredita. Pois é, ó, daqui a pouco eu vou ler aqui os comentários também. Então, essa voz externa, ela se torna verdade. E muitas vezes, você vê isso em vários lugares, família, amigos. Você vê esse comportamento das pessoas, né? De dar uma cutucada na vida do outro lá, de dar pitaco na vida do outro, de ficar cuidando da vida do outro, esquecer da própria vida. Isso se torna comum, né? Ah, é normal, Karen. É normal as pessoas falarem, as pessoas duvidarem, é normal, mas eu não ligo. A gente acha que não liga, porque quando vai para o inconsciente, se pega um gatilho lá de trás do registro primário, você pode ter certeza que você vai se boicotar, que você vai entrar na pré-queda, como a gente fala. Alguma coisa vai acontecer. Você tá ali, ó, você tá no meio, né, no convívio de pessoas que não aprovam as suas ideias de projetos, né, que não aprovam não, que estão sempre dando um pitaco. E aí você, não, mas isso não me afeta, Karen. Você tá no meio deles, mas isso não me afeta, Karen. Mas nunca os seus projetos vão pra frente. Sempre dá alguma coisa errada. Sei lá, um empréstimo que não deu certo, um equipamento que quebrou. Sempre tem alguma coisinha. Um carro que furou o pneu, tem que gastar o dinheiro. Alguém que ficou doente, que tem que gastar o dinheiro. Sempre tem uma coisinha. Isso se chama pré-queda, porque você está no meio de pessoas que não estão na mesma ressonância que você. Karen, mas eu vou me afastar? O ideal seria, mas vamos colocar limites, porque depende muito, né? Depende muito de você, da estrutura que você tem aí para você se afastar. Eu falo isso para minhas maravilhosas quando estão dentro de relações que são tóxicas, que são manipuladoras, que são com narcisistas. Dentro de uma relação com uma pessoa narcisista, desvio de comportamento patológico ali, não tem como. É se afastar. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm esse convívio com essas pessoas, não entenderam ainda, não perceberam ainda que é grave, não é pouca coisa, porque isso mexe com o seu financeiro, isso mexe com os seus projetos, mexe com a sua vida, as suas escolhas, a sua saúde, somatização, mexe com tudo. Então, quando você começa a ter a clareza emocional disso tudo, qualquer opinião, ela não é mais a sua direção. A opinião, e olha só, fora do ambiente, né? Porque quando você está dentro do ambiente é muito complicado. Fora do ambiente, a opinião, ela se torna, talvez vou pensar sobre isso. Dependendo da opinião. Mas preste atenção, principalmente quando você acredita que não te afeta os projetos que vão para frente. Perceba isso em você. E o que acontece quando esses ladrões de sonhos atrapalham a nossa vida? A gente permite, olha só como tem uma responsabilidade nossa, a gente permite que a opinião daquela pessoa, ou o cuidado disfarçado de controle ali dela, bloqueie a nossa vida. O que acontece com a gente? A gente começa a adiar. Depois eu vou. Mais tarde eu faço. Agora não dá, tem que fazer outra coisa.
Desistir do projeto, né? Não fazer. Deixar só no papel. Se diminuir. Acreditar que não... Ah, realmente, eu acho que essa pessoa tá certa, não vai pra frente. Esse negócio não vai dar certo. Olha só, pra eu vir pra rádio, eu fiz boca de siri, quieta. Mas na minha cabeça, olha como tem, né, o registro. Na minha cabeça, em um determinado momento, uma vozinha veio assim. Será que isso vai dar alguma coisa pra você, Karen? Na mesma hora eu falei assim, não importa se vai dar resultado, se não vai. O importante é que eu tô levando informação para mais pessoas além das minhas páginas. Mais pessoas estão recebendo informação. A vozinha na hora sumiu. Autorregulação. Tenha a sua autorregulação. Dentro dos acompanhamentos, eu falo isso para as maravilhosas que estão comigo. A autorregulação é maravilhoso. A gente precisa ter essa discussão interna. A gente precisa conversar. Mesmo que seja de voz alta. Cara, mas vão achar que eu sou maluco. Deixa achar. Deixa achar. Nossa, quantas vezes na academia, às vezes eu tô ouvindo alguma coisa e aí eu começo meus diálogos internos. Às vezes eu até falo. Com certeza tem gente que olha pra mim e fala, essa daí já tá maluca já, coitada. Não tô nem aí, porque eu tô resolvendo as coisas que eu preciso resolver internamente. Fora que eu também faço acompanhamento. Pessoas, um parênteses aqui, pessoas que tratam pessoas, terapia, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, todo mundo que trabalha com a mente humana, tem que fazer um acompanhamento, porque senão você acaba projetando. Todo mundo tem dores. Não é porque eu tô aqui, que eu estudei, que eu faço, que eu falo, que eu também não tenho as minhas coisas a serem resolvidas. Todo mundo tem. E a gente precisa estar em acompanhamento. Então você começa você começa a se diminuir. E o mais delicado de tudo é você começar a não confiar mais em você. Até a sua postura começa a mudar. Você começa a andar mais arcado, mais triste, o seu olhar muda. Você começa a acreditar demais no que os outros falam. Gente, olha que ladrões de sonhos também tem muita responsabilidade nossa. Porque por fora vai parecer que tá tudo bem. E eu sei que você tem isso, eu também tenho isso. De por fora é maravilhoso, sorriso maravilhoso, tá todo mundo lindo, maravilhoso, brilhante. Mas a gente sabe também que por dentro, muitas vezes a gente tá só pensando, refletindo. E dependendo do tipo de relação que você tem com as pessoas, seja relacionamento amoroso, familiar, não importa, social, isso diminui mais, né? O seu brilho diminui mais. E você acaba se afastando de você, de quem você é. E isso é muito ruim, você se afastar de quem você é. Não saber quem você é, de tanto agradar os outros, de tanto fazer pelos outros. Né? Então, ter esse direcionamento, ter essa clareza emocional, saber, né? Não tem como dessaber depois. Olha só, a responsabilidade é sua, a não ser que você não queira, né? Você sabe o que precisa ser feito, sabe o que está acontecendo ao seu redor, e aí você não quer tomar uma decisão. É uma decisão. É uma escolha sua. Quantas vezes você já não passou por isso? Olha só. Quantas vezes? Ó, aqui uma seguidora colocou aqui no meu Instagram. Por que as pessoas falam tanto? Acho que foi isso que me travou. Ah, com certeza. Mas estou caminhando para a minha jornada. Rita maravilhosa. Ó, de tantas pessoas falarem pra ela, tanto, né? Tanto falar, não faz isso, não faz aquilo, né? Ela te travou, ela se travou. E agora ela tá caminhando sem exatamente perfeito. Dá tempo de abrir pra ouvinte? Não. Não, né? Ah, então. Hoje eu não vou conseguir abrir pra ouvinte, mas a próxima eu vou abrir pra gente conversar. Porque eu tenho certeza que esse assunto vai ressoar muita coisa aí. E maravilhoso, se alguma coisa dessa conversa toda que a gente falou aqui fez sentido pra você, é porque a percepção já abriu. A clareza emocional, né? Ela tá aí dentro de você. E a clareza emocional, ela não é só sobre todas as respostas. Ela é sobre você parar de ignorar o que você sente. Então,
Aliás, deixa eu aproveitar. Esse mês de maio, mês do meu aniversário, eu quero dar um presente para os ouvintes da Vibe Mundial. Entra no meu Instagram, fala que você veio da Vibe Mundial, que eu vou abrir algumas vagas para a sessão diagnóstico. E aí a gente vai conversar, eu vou explicar como é que funciona, para a gente entrar nesse momento, olhar com mais clareza, com mais profundidade para as relações que você tá e organizar aquilo que hoje ainda te confunde. Se isso fez sentido para você, maravilhoso, maravilhoso, me chama no meu Instagram, Karen Machado, PSI. Foi uma honra estar com vocês aqui e ter a companhia de vocês. Muito obrigada. Eu deixo ir o que pesava, eu deixo vir o que é raiz. Você ouviu na Vibe Mundial